Dividi o estudo em 4 partes, vai ser rápido hoje. Geralmente dia de ceia eu passo mais tempo, mas hoje vai ser mais rapidinho. A valentia repreendida, vai ser o versículo 47. Depois a covardia revelada, os versículos 48 e 49. A fuga dos discípulos, o versículo 50. E depois esse relato estranho de um jovem nu, os versículos 51 e 52. Essa é a última noite, as últimas horas de Jesus já com seus discípulos. É o último momento que a gente vai estar vendo Jesus no Getsemane aqui. E que noite é essa? É uma noite histórica, uma noite de celebração. A gente viu, ele celebrou a ceia. É uma noite que ele prediz que Pedro e todos os outros vão abandonar ele e negá-lo. Depois uma noite de aflição, Jesus no Getsemane, a gente viu isso, começando no versículo 32, que eles foram para o Getsemane para orar e não para se esconder. Ele sabia que Judas sabia onde encontrá-lo. Então é uma noite realmente histórica, uma noite de aflição, uma noite de heroísmo da parte de Jesus, uma noite de fracasso da parte dos discípulos, que prometeram tanta coisa e não fizeram nada do que prometeram. É uma noite de traição, uma noite de ódio. Se você quiser pôr, você põe nessa noite. Então a gente continua, começando no versículo 47, olha lá. Então o que é? Imediatamente, a palavra favorita de Marcos. Imediatamente, logo após Judas dar o beijo da traição, e Jesus se entregar a eles colocarem a mão sobre Jesus, então um dos que estava por perto puxou a espada. Marcos não fala quem que é, mas a gente precisa ter uma chance para adivinhar quem que é o que fez isso. Quem que acha que foi? Marcos não fala, João nos diz. João não precisava nem falar, a gente já imagina quem foi. Olha lá, João 18:10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Lá vem o Simão de novo. Mais uma vez, a gente vai estar olhando para a vida dele aqui. Olha lá, ele puxou a espada. Macá era a mesma espada que a gente já tinha visto, que eles vieram a pegar Jesus. Eles tinham 2 espadas. Abre a Bíblia de vocês em Lucas, isso que a gente vai ver, Lucas, capítulo 22. Começando no versículo 35, vai ver por que ele tinha uma espada com ele ali. Lucas nos informa. Ainda está na ceia, está vendo quanta coisa teve durante a ceia? Que Marcos não está preocupado com isso. Marcos quer levar a gente para a cruz. Então ele pulou um monte de coisa, foi aquilo que o Rick falou no louvor domingo passado. João 13-17 é tudo que Jesus está falando durante a ceia. Você tem mais relatos em Lucas. Olha lá, Lucas 22, começando no versículo 35. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também saco de viagem. Se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Eu tenho muito debate, porque o que Jesus está enfatizando é realmente a severidade do momento que vai ocorrer ali. Ele está falando: olha, aquela primeira vez que eu enviei vocês foram sem nada, mas dessa vez não. O negócio vai pegar para vocês, então vocês levam o que vocês tiverem, vocês levem até espada. Então não dá para... Tem muito debate se ele está falando literalmente uma espada para proteção, ou se é só o simbólico de que realmente as coisas vão ficar feias ali naquele momento. Aí você vê que um deles fala: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. Isso, Jesus fala: é o suficiente. Então a gente não sabe se é o suficiente, é meio irônico de Jesus, ou se é realmente um suficiente de que, bom, já está bom 2 espadas. Eu acho difícil ser isso. 2 espadas só para um grupo de homens é pouca coisa. Então tem muito debate, mas a gente vê por que eles tinham uma espada ali com eles. Marcos 3,18 relata todos os 12 discípulos de Jesus. Você vai ver que lá tem uma figura que não é muito conhecida entre os discípulos, não é muito enfatizada, chama de Simão
o zelote. Os zelotes eram famosos por quê? Carregarem espadas com eles. Então, provavelmente, esse Simão era o que carregava. Como num grupo, sempre tem aquele que gosta de arma, que gosta de coisa, gosta de carregar. Provavelmente é esse o cara aqui. Então, ele devia ter 2 espadas, e era normal carregar espada naquela época. Essa espada era para proteção, tinha muito bandido nas estradas. Quando você vê a parábola do bom samaritano, realmente tinha muito bandido nas estradas. Então era normal carregar uma espada, principalmente os zelotes. O que é estranho é Pedrão, né? O Simão Pedro. Não tem experiência nenhuma com espada, e lá vai ele querer carregar uma com ele. Né? É capaz de ele saber mexer com canivete para cortar peixe, mas espada a gente vai ver que ele não sabia mexer com espada, porque olha só, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Ele não foi para a orelha do nego, ele foi para o pescoço dele, né? Puxou a espada e tentou acertar o pescoço para matar. É para a felicidade de Malco. Né? Pedro era ruim com espada, ele deve ter se esquivado na hora, deve ter vindo pegar Jesus. Ele puxou e o que cortou foi um pedaço da orelha dele. Felicidade de Malco. Pedrão não era tão bom com a espada como ele era com lançar rede. E Marcos não relata, mas olha o que acontece logo em seguida. Lucas 22. Afia o dedo de vocês, que hoje a gente vai estar passando para os evangelhos só para pegar uma imagem melhor de tudo que está acontecendo, como a gente tem feito. Marcos não relata, mas Lucas relata o que acontece logo em seguida. Principalmente porque Lucas é um médico, então ele gosta desses detalhes. Ele é o que tem mais curas, ele gosta disso. Jesus suando sangue, ele relata, ele gosta dessas coisas como médico. Então, olha o que ele fala, Lucas 22, versículos 50 e 51. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta. E tocando a orelha do homem, ele o quê? Curou a orelha dele. E para mim, esse toque de Jesus na orelha desse cara é uma espadada muito pior do que a espadada de Pedro. Porque, quão irônico ele está vindo prender Jesus como um marginal, como um rebelde. E o que acontece? Toda a misericórdia de Jesus em tocar a orelha desse homem e restaurar a orelha dele. O que doeu mais para ele? A facada ou a ação de Jesus? De demonstrar misericórdia, graça, compaixão para esse cara que está vindo pegar ele como um bandido. Imagina ele. Eu me pus no lugar dele e fiquei imaginando qual foi a reação dele na hora. Peraí, eu vim pegar esse cara e agora ele me cura a orelha, demonstra misericórdia para comigo. Imagina ele depois, ele indo dormir, pondo a cabeça dele no travesseiro, o que passou na mente dele. Seria legal se Jesus tivesse deixado uma cicatriz para ele poder falar, mas provavelmente não, Jesus fazia por perfeito a cura. E ao restaurar a orelha desse servo, Jesus mostra quem que está no poder das coisas ali. Quem que está controlando todas as coisas. E antes da gente continuar, eu quero fazer 3 observações sobre a ação impulsiva de Pedro. 3 observações sobre essa ação de Pedro. Primeiro, de onde Pedro tirou tanta coragem? Eles estão em 11 ali. Você tem, a gente viu, são mais de centenas de homens ali, vão 300, 400 homens mais ou menos, pegando Jesus. Então, onde que Pedro tirou tanta coragem? Vamos lá para João 18. A gente viu isso semana passada, vamos voltar lá. Porque lá tem a resposta de onde Pedro tirou tanta coragem para que sozinho ele queria enfrentar centenas de soldados. Começando no versículo 3 de João 18. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Versículo 5. A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estavam com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles responderam, a Jesus de Nazaré.
Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Opa, em duas palavras de Jesus, ego em mim, sou eu. O que aconteceu? Aquela milícia toda caiu. Pô, onde que ele tirou a coragem dele para enfrentar? Você acabou de ver. Quem que está com ele ali? O cara que só com duas palavras colocou por toda a terra aquele exército ali. Fácil tirar a coragem daí. Então é daí que Pedro tira toda essa coragem dele. Ele viu quem que está no comando das coisas, ele viu quem que tem autoridade, quem que tem poder. Quem está com poder está do lado dele. Então é fácil atacar assim. Segundo, então a gente viu da onde Pedro tira essa coragem, da ação de Jesus. Segundo, a autoconfiança de Pedro. A autoconfiança de Pedro. Na hora que ele vê Jesus fazendo isso, sou eu, e todo o exército caindo, para Jesus mostrar quem que realmente estava no controle de todas as coisas, essa ação de Jesus alimentou um bichinho dentro de Pedro. É o bichinho da autoconfiança dele. É o pecado da autoconfiança dele. Na hora que ele vê isso, o que ele fala? Eu posso! Então ele é o primeiro a puxar e atacar, porque ele acha o quê? Eu posso fazer isso. A autoconfiança de Pedro. Hoje, Simão ia ser um bom palestrante para os negócios, né? Onde você vê as empresas sempre contratando gente para dar palestra, para quê? Para as pessoas terem mais autoconfiança, né? Autoajuda, né? Tudo isso. Pedro ia ser um bom palestrante, porque ele tinha uma autoconfiança nele mesmo. Eu posso fazer isso. Ia ser uma boa competição com Joe Osteen, né? Augusto Cury, Max Lucado, Bispa Sônia, né? Todo esse pessoal que fica escrevendo sobre autoajuda, sobre como você pode vencer, só crê em você mesmo. É isso que Pedro está fazendo. Não. Bem diferente do cristão verdadeiro, tem autoconfiança. O evangelho é o quê? Negar a si mesmo, crucificar a si mesmo. Ao contrário do que Pedro está fazendo aqui. Então a gente viu de onde ele tirou toda a coragem. É o problema da autoconfiança dele. E agora a falta de domínio próprio de Pedro. Olha lá. Ainda em Lucas e Mateus falam um pouco mais do que aconteceu. Lucas 22, 49. Olha que interessante. Lucas 22, 49. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espadas. A gente pode atacar agora? Pedro esperou a resposta? Não esperou nada. Ele foi direto, ele nem esperou a palavra de Jesus, ele já foi direto. Do que perguntaram, a gente pode atacar, ele já está indo atacar. Mostra o quê? Um cara totalmente dominado pela carne dele, não está dominado pelo Espírito, totalmente dominado pela carne. E toda vez que a gente reage, toda vez que a gente age dominado pela carne, é isso que dá. Ele não tinha vigiado, ele não tinha orado, ele estava dormindo. Então o que acontece? Podemos atacar, ele já está indo atacar, ele nem espera. É a palavra do Senhor. É exatamente isso. Toda vez que a gente, pode pensar na sua vida, toda vez que a gente age, assim como Pedro, controlado pela carne, a gente sempre machuca alguém. Não é verdade? Toda vez que a gente age sem controle, sem domínio próprio, o que acontece? A gente sempre machuca alguém. Com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. E a Bíblia fala muito sobre isso. Provérbios 25. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Está aberto à desgraça. É isso que acontecia na antiguidade. Uma cidade sem muro, ela está aberta para todo tipo de desgraça. É assim quem não sabe dominar-se. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 29, 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. No versículo 22, de Provérbios 29. O homem irado provoca brigas, e de gênio violento comete muitos pecados.
Abre a Bíblia de vocês em Gálatas. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Assim foi Pedro, assim somos nós, toda vez que a gente age dominado pela carne. Sem domínio próprio, sem controle, a gente machuca as pessoas. Gálatas capítulo 5, começando no versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora tem um contraste aqui, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quantas vezes a gente age igualzinho a Pedro? Sem domínio próprio. O que ele fez quando era para ele estar orando e vigiando? Dormiu. Toda vez que a gente faz isso, que a gente dorme, que a gente não vigia, que a gente não ora, a gente cai na mesma coisa. A gente é rápido em agir. A gente não é rápido em ouvir. É exatamente isso que Tiago fala. Todos vocês sejam o quê? Prontos para ouvir. E tardios em falar, em irar-se. Bem diferente de Pedro, bem diferente da gente, né, muitas vezes. Que a gente possa olhar para isso daqui e realmente cultivar comunhão com o Espírito Santo, para ser dominado pelo Espírito Santo, para ser controlado pelo Espírito Santo. Resposta de Jesus para Pedro, Marcos não relata, mas vamos para Mateus 26, só para ver o que Jesus fala para Pedro. Mateus 26, logo em seguida, logo depois que Pedro fere a orelha de Malco, ele age sem domínio próprio, controlado pela carne dele, pelo impulso dele. Ele tem um zelo, o zelo é bom dele, mas é sem um conhecimento, é sem um domínio do Espírito Santo. Mateus 26, começando no versículo 52. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumprirão as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? E João 18:11, semelhante, Jesus fala assim, Jesus porém ordenou a Pedro: guarda a espada, Pedro, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então a resposta de Jesus para Pedro: põe essa espada de volta no lugar dela. E ele dá 3 motivos para que Pedro coloque a espada. Primeiro, olha lá em Mateus: todos que empunham a espada pela espada, o quê? Morrerão. Chega, eles têm um mandato para vir me pegar. Se você começar a briga aqui, vai ter mais morte ainda aqui. Chega, Pedro, chega. Provavelmente Jesus está enfatizando também a pena de morte aqui. Então esse é o primeiro. Violência vai gerar mais violência, essa não é a hora para isso. Segundo, olha o que Jesus fala: posso pedir ao meu Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Simbólico aí, 72 mil anjos mais ou menos. Jesus está falando, é brincadeira. Para, você com uma espada querendo, poderia simplesmente pedir ao meu Pai. E a gente já sabe naquela história, no Antigo Testamento, do Império Assírio que vem, e um anjo do Senhor faz uma destruição total ali. Imagina 72 mil anjos, é isso que Jesus está falando. Para, é ridículo o que você está fazendo, Pedro. É ridículo. E o terceiro ponto de Jesus para acabar com isso, para o cumprimento das Escrituras. Como então se cumpririam as Escrituras? Chega, tem que acontecer do jeito que está acontecendo. Você vê quão diferente é o cristianismo das outras religiões. Pega o islamismo, pega o hinduísmo. Quanta violência tem. Quanta violência tem essas religiões. Pode pegar as outras religiões, quanta violência. As pessoas alegam, mas na época medieval, as cruzadas, lá não era cristianismo nenhum. Bem longe de cristianismo bíblico.
Matthew Henry ele falou assim: é mais fácil lutar por Cristo do que morrer por Ele. Mas os bons soldados de Cristo vencem não assassinando outras vidas, mas entregando as suas próprias vidas. Ele cita Apocalipse 12:11. Exatamente isso. Chega, Pedro. Não, a gente não precisa fazer isso. Então, na mesma noite, Jesus vigiou, orou, você viu o controle, a misericórdia dele sobre tudo ali, e você viu o contraste com Pedro, que dormiu e como que ele age pelo próprio impulso, dominado pela carne. Versículo 48, vamos lá, covardia revelada. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam. E Jesus põe o dedo na ferida deles. Acusa eles. Olha só, versículo 48. Estou eu chefiando alguma rebelião? Isso é NVI. Almeida Corrigida fala assim: e respondendo Jesus, disse-lhes: saíste com espadas e varapaus a prender-me como um salteador, como um ladrão. É assim que eles vêm prender Jesus, tratando ele como um marginal. A palavra grega ali, lestes, é bem interessante. Francis, no comentário dele, ele fala assim: lestes é uma palavra tão pejorativa, tão ruim, que ninguém usaria para si mesmo. Dá uma olhadinha em Marcos 11, olha o que Jesus fala, Marcos 11. Versículo 17. E os ensinava a dizer: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de lestai, plural, de salteadores. Quem que são os marginais? Quem que são os salteadores aqui? Eles mesmos que estão vindo prender Jesus. Eles estão sendo liderados pelo maior de todos os marginais. Quem que é? Judas. Você vê o contrário, você vê esse grupo de salteadores, de ladrões, de marginais, vindo pegar o inocente e tratando ele como um marginal, ele como um rebelde. A única rebelião que Jesus liderou foi realmente a nossa rebelião contra o Pai. É realmente uma cena de injustiça. A hora que você vê isso aí, é uma cena, né, de gerar ódio. Como que pode isso? Ele é inocente. Ele é inocente. Olha o que ele fala no versículo 49. Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Eles são tão hipócritas. Onde que vocês estavam na segunda, na terça, na quarta, que eu estava no templo ensinando, e vocês não me prenderam lá? Onde que vocês estavam? Onde que eles estavam? Estavam lá mesmo. Vamos para Marcos 12. Marcos 12. O que Jesus está fazendo é mostrando a hipocrisia desses homens. Começa uma série de ataques ali. A gente viu isso, uma série de ataques contra Jesus. Eles querem pegar Jesus de qualquer jeito. Olha o versículo 12 de Marcos 12. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão. Por isso o deixaram e foram embora. Versículo 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele lhe dissesse. Eles estão tentando, eles estavam lá. Estão tentando pegar Jesus. Olha o versículo 17. E ficaram admirados com ele. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Eles estão admirados com as respostas de Jesus. Eles estão lá no templo, ouvindo Jesus, tentando pegar Jesus de alguma maneira. Olha o versículo 34, capítulo 12. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. E olha como termina. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Eles tentaram e não conseguiram. Então chega uma... Não dá, a gente não consegue mais pegar ele. A gente chamou a nata aqui, os mais sábios do nosso grupo foram lá tentar pegar Jesus em alguma pergunta e ninguém conseguiu. É isso que Jesus está falando. Vocês são tão covardes. Eu estava lá, vocês estavam lá. Eu lembro de vocês lá. Por que vocês não me prenderam lá? Por que
que eles não prenderam lá? Primeiro que eles tinham medo de homens, né? Mas tinham medo da multidão, versículo 12 lá. Mas tinham medo da multidão. E o terceiro, e o segundo motivo, é porque eles não tinham o que acusar Jesus. É por isso que eles fazem uma emboscada com Jesus. É por isso que tem traição para pegar Jesus, porque eles não conseguiam pegar. Então Jesus, ao citar isso, versículo 49, todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo, ele está mostrando que vocês são os maiores covardes. Vocês vêm aqui se achando bons, vocês se acham macho, de trazer espada, varapau, para vir me pegar, mas na verdade são covardes. Porque eu estava lá com vocês, por que vocês não me prenderam lá? É isso que ele está falando, colocando o dedo na ferida deles. É impressionante como as ações de curar, as palavras de Jesus, são realmente mais afiadas, mais doídas que muita facada natural. Ele continua, o motivo principal de tudo isso está acontecendo, além da covardice deles, além da pecaminosidade do coração deles, olha lá, mas as Escrituras precisam ser cumpridas. É tudo plano de Deus. Tudo plano de Deus. Isaías 53, 7, a gente viu isso. Zacarias 13, 17, fere o pastor e as ovelhas dispersarão. Salmo 2, versículos 1 e 2. É maravilhoso saber que tudo estava no controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. É isso que Jesus está falando. Não. Tudo isso aqui já havia sido planejado, organizado pelo Pai. Versículo 50, vamos lá. A fuga dos discípulos. Então eles pegam Jesus, e agora o versículo 50. Então todos o abandonaram e fugiram. Assim como ele tinha falado, olha lá o capítulo 14, versículo 27. Versículo 27. Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão. Perfeito. Versículo 50, vê como que a palavra de Jesus é perfeita. Está aí cumprido. E então todos o abandonaram e fugiram. Cadê a valentia? Cadê a bravura deles? A gente vai continuar com você. Vai até a morte com você. De modo nenhum a gente vai te abandonar. Cadê a valentia deles? Sabe, eu pensando nesse versículo, pensando na fuga deles, eu acho que a fuga não é nem o problema, eles correrem. Eles tinham que fugir. Por isso que Jesus pergunta, quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, sou eu. Quer dizer, deixa eles em paz. Eles tinham que fugir. Mas o grande problema é o orgulho deles. Foi a reação deles quando Jesus disse, todos vocês vão me abandonar. Todos vocês vão fugir. Qual foi a reação deles? De modo nenhum. Pedrão foi o primeiro a se levantar. Não, que isso? Eu morro com vocês. Depois continuando lá, todos eles, todos disseram o mesmo. Versículo 31, desculpa. Todos ali estavam. Foi a mesma reação. Que isso? A gente não vai te abandonar de jeito nenhum. Então para mim o grande problema não é nem a fuga. É a arrogância deles quando Jesus disse que eles iam fugir. Não. Contrariaram Jesus, a palavra de Jesus. Eles tinham que fugir. Olha o capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 14. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Era para fugir. O sacrilégio terrível já estava ocorrendo, Jesus sendo entregue aos pecadores. O que eles tinham que fazer era fugir realmente. Zacarias 13:7, fere o pastor e as ovelhas o quê? Fugirão. Então já estava dito que eles iam fugir. O grande problema era a arrogância deles. Você imaginar, toda a esperança deles acabou ali. A esperança de um reinado terreno, a esperança de Jesus estar governando de Jerusalém, do templo, a esperança deles conquistarem tudo ali de uma forma material e física, acabou. Acabou a hora que Jesus mandou eles colocarem a espada. Põe a espada para trás. Tem que ocorrer dessa forma. Naquela hora acabou toda a esperança deles. Eu acredito que a tribulação dentro deles, a angústia dentro deles foi crescendo de tal forma que o negócio acabou ali. Eles viram que não tem mais chance. A gente precisa realmente correr, fugir. É a única coisa que eles podem fazer. Eles não vão poder caminhar com Jesus.
É só Jesus que vai andar ali naquela estrada. Eles tinham que realmente fugir. Eu acho que muito mais do que a gente focar na arrogância, a gente tem que focar realmente na severidade daquela hora. Era a hora. Era aquela hora. Pai, afasta de mim essa hora. Afasta de mim essa hora. Se for possível, passa essa hora. E a hora está ocorrendo aqui. E só um pode caminhar. Esses homens aqui, eles representam todos os discípulos. Isso é importante, porque às vezes a gente olha para isso e a gente ri. Pô, eles fugiram. Bando de covarde. Não, eles representam todos nós ali. É o que a gente ia fazer. A gente ia fugir. A gente ia correr. A gente só não ia como a gente faz. Não é verdade? Toda vez que tem uma pressão, o que a gente faz? A gente quer fugir da pressão. Toda vez que acontece, está no trabalho, está em família, surge um assunto. Assunto de inferno, assunto de igreja, assunto de outros meios de salvação. Geralmente qual que é a nossa... Não, vou parar, eu vou procurar um escape. Então a gente ri, mas a gente faz a mesma coisa. Quantas vezes a gente foge da pressão? Por que você vê tanto cristão em restaurantes não fechando o olho e orando, agradecendo ao Pai pelo alimento? Foge da pressão. O que as pessoas vão pensar de mim? Quão raro é você ver. Tem tanto cristão no Brasil. Dizem. Quantas vezes você vê no restaurante as pessoas dando mão, orando, fechando os olhos e agradecendo? Foge, na hora da pressão foge. É normal. Mas é errado. É pecado. É na escola, quando você é confrontado com alguma coisa, o que acontece? Não, fugir. Que a gente possa olhar para esses homens aqui, a fuga deles, e ao invés de rir, ao invés de falar, nossa, esses caras... Não, pedir graça pelo Senhor. Pedir misericórdia para que a gente não faça isso. Porque em vez de a gente imitar eles, a gente imite a Jesus. E outro ponto importante sobre a fuga, Jesus foi abandonado e todos aqueles que seguem os passos dele correm o mesmo risco de ser abandonado. Vai ter hora na nossa vida que você vai ser abandonado por gente que você menos esperava vai acontecer. 2 Timóteo 4,16. Você segue os passos de Jesus e acontece o que aconteceu com ele. Não no modo salvífico, não no modo redentivo, mas no modo para você crescer em semelhança ao seu Senhor e Salvador. Foi o que ele disse, não tem escravo maior do que o seu Senhor. Se eles fizeram isso comigo, eles vão fazer isso com vocês. 2 Timóteo 4,16, Paulo fala assim, na minha primeira defesa, ele está preso. Ninguém apareceu para me apoiar. Todos o quê? Me abandonaram. Todos me abandonaram. E olha que ele fala, que isso não lhe seja cobrado. Aconteceu com Paulo e acontece com tantos de nós. Às vezes tem a hora que você é abandonado. O que você vai fazer? Você vai ficar irado, vai ficar amargurado? Não, olha a atitude de Paulo, que isso não lhe seja cobrado. É aí que você vai para a graça do Senhor, é aí que você corre para o Senhor, para o trono de misericórdia. A gente vai ser abandonado temporariamente. E só um foi abandonado realmente, que é Jesus. Ele foi abandonado para que a gente jamais fosse abandonado pelo Pai. Isso que o autor de Hebreus fala, Hebreus 13, versículos 5 e 6. Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, pode todos ali abandonar, mas o Senhor vai estar com a gente. O Senhor não vai nos abandonar. Porque Jesus já foi abandonado por nós. Ele foi abandonado pelos seus discípulos, ele foi abandonado pelo Pai. Para que a gente não fosse mais abandonado. E de repente, no meio da maior aflição que o mundo já viu, no meio da pior tribulação que já ocorreu, de repente Marcos cita esse relato estranho, olha lá, de um jovem nu fugindo. Esse é aquele texto que se você não prega expositivo, você nunca vai pregar nesse texto. Às vezes você quer fugir dele. O que você vai falar sobre isso daí? Olha lá, versículo 51. Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. E aí?
Paulo falou em 2 Timóteo 3 que toda palavra é inspirada por Deus e útil para correção, para ensino, para edificação. Ou toda palavra, e aí, o que a gente faz com isso daqui? São essas passagens assim que você vê como que Deus foi quem editou, quem compôs a Bíblia. Porque se fosse o homem, imagina, você dá isso daqui para o editor, o cara vai falar, tira isso daqui que não tem nada a ver, esse carinha, esse jovem aqui correndo nu, não tem nada a ver com a situação aqui. Então você vê como que é Deus mesmo que é o autor da Bíblia. Então, como pastor, esse é o trabalho principal, é você pegar a palavra, tirar a terra de cima, lapidar e ver o que vai ser útil, né? Porque tem coisa útil aqui. Toda palavra é inspirada por Deus e é útil. Então vamos lá. Vamos fazer algumas perguntas, já que a gente sabe que é a palavra de Deus, a gente pode fazer questões a essa passagem. Quem que é o jovem nu? Por que está aí? Qual que é a importância disso para nós? Quem é o jovem nu? Vou dar 6 interpretações para vocês. Tem mais, são 6. Alguns dizem que o jovem é Lázaro. Outros dizem que o jovem é só uma figura anônima que representa aquele salve-se quem puder. Sabe? Alguns interpretam esse jovem como o anjo do túmulo, no capítulo 16. Outros veem o jovem como uma representação de Jesus que foi pego, mas depois ressuscitou. Muitos interpretam essa passagem como um ensino sobre batismo. Eu não vou dar aqui, mas tem muito ensino sobre o batismo. Mas a grande maioria diz que esse jovem aqui era João Marcos, o autor do livro. Tem muita gente, a maioria fala que ele é o autor do livro. Então, você pode ver que os evangelhos, ninguém fala quem que escreveu. Eles dão simplesmente algumas dicas. Que nem João, ele dá dicas. Aquele que encostou a cabeça no peito do Senhor, o discípulo amado. Então, talvez poderia ser essa uma dica de quem que era. E tinha um jovem ali que estava seguindo Jesus de perto e fugiu. Poderia ser. Atos 12, 12, mostra, Atos 12, 12, após Pedro ser liberto da prisão, diz assim, percebendo isso, ele vai lá para casa, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de quem? De João, também chamado Marcos. A igreja primitiva se reunia na casa dessa mulher para orar. Muitos dizem que foi nessa casa que eles celebraram a última ceia do Senhor. Mas não tem nada confirmado nisso, não tem nenhuma certeza absoluta, mas dizem. Mesmo João Marcos era sobrinho de Barnabé, parceiro de Paulo. Então alguns acreditam que ele era jovem, eles estavam celebrando a ceia na casa dos pais dele. Lembra que foi tudo misterioso, ninguém sabia onde Jesus ia celebrar a ceia. Então ele estava lá, Judas saiu no meio da ceia. Lembra? Ele foi buscar, ele foi avisar. Então alguns acreditam que Judas, ao invés de ir direto ao Getsemane, ele passou primeiro na casa, onde estava tendo a ceia. Não tinha mais ninguém a essa altura do campeonato. João Marcos era um jovem, ele estava dormindo àquela hora. Ele ouviu o barulho, viu o que estava acontecendo e ele saiu correndo para avisar Jesus. Essa é a grande teoria, mas só que você tem que... o sola escritura está longe disso daí. Você tem que realmente fazer um belo de malabarismo para criar isso aí. Mas é o que é mais, é a teoria mais aceita, que o pessoal mais usa. Também poderia ser um jovem simplesmente que estava no Getsemane. Como a gente viu, o Getsemane era como uma chácara, uma fazenda, propriedade privada. Às vezes ele era um jovem, filho do dono, estava dormindo, ouviu aquela milícia toda vindo, levantou da cama e foi. Não dá para saber quem que é. Deuteronômio 29 diz o quê? As coisas encobertas pertencem ao Senhor. A gente não sabe quem que é esse. Algumas coisas a gente pode tirar desses versículos 51 e 52. O que a gente pode aprender? O primeiro é que esse rapaz, ele seguia Jesus desde cedo na sua vida. Desde cedo ele seguia Jesus. É isso que diz o versículo 51. Um jovem, olha lá, um jovem,
Essa palavra é difícil, ela engloba entre 13 até 20 e tantos anos. Tá? Não dá para saber a idade realmente dele. Então esse jovem, vamos supor que ele tinha 18 anos. E o que diz? Seguindo a Jesus. E é uma palavra interessante, porque a palavra seguindo a Jesus é de seguindo junto, seguindo de perto a Jesus. Então esse jovem aqui, diferente da maioria dos jovens na idade dele ali, ele está seguindo a Jesus. Os jovens naquela época não estavam seguindo a Jesus. E ele está. É muito semelhante hoje em dia. O pessoal hoje em dia, os jovens hoje em dia, quem quer seguir a Jesus de perto? Quem que quer seguir a Jesus de perto? São poucos. São poucos. Os jovens seguem tudo que é coisa. Corte de cabelo, estilo de roupa, esporte da moda, roupa da moda, sapato, tênis. Pode ver. Corte de cabelo. Daí todo mundo com o mesmo corte de cabelo. Roupa. É isso. Mas seguir a Jesus de perto, isso aí é muito difícil. É difícil, você vê. É um exemplo para os jovens isso daqui. É um belo exemplo para os jovens. Seguir a Jesus de perto. Está lá, na hora mais difícil. A pior de todas as aflições. E ele está lá com Jesus, seguindo Jesus de perto. Eclesiastes 12, 11. Eclesiastes 12, 11. O autor de Eclesiastes fala assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, da sua juventude. E quando você tem o vigor, quando você tem a disposição, não tem medo, vamos embora. Sou muito grato ao Senhor, Ele ter me salvo nessa fase, 18, 19 anos. É a hora que você não tem medo das coisas. Fui estudar em outro país com o pé quebrado, sem saber o que ia acontecer. Porque essa é a fase que você não tem medo, você tem todo o vigor ali para ir. Você vê esse jovem fazendo exatamente isso. Disposição, energia, saúde, sem temor, ali pertinho de Jesus. Outra observação. Esse jovem seguia Jesus de forma ativa e individual. Vê que não tem menção dos pais dele ali. Steve Lawson falou uma coisa que é muito, muito boa. Uma coisa é você seguir seus pais até a igreja. Outra coisa é seguir a Jesus no meio da perseguição. Quantos jovens você vê? Segue os pais. Mas seguir a Jesus, ter um relacionamento com Jesus, está bem longe. Esse jovem nos fala sobre um relacionamento pessoal com Jesus desde cedo. E o terceiro ponto que a gente pode observar é que ele é reconhecido como um discípulo de Jesus. Ele não passa pela multidão desapercebido. Ele é pego. Vem cá, você é um discípulo desse Jesus. Tentam pegar ele. Quantos jovens você vê, a última coisa que você vai imaginar é que ele é um discípulo de Jesus. O modo de falar, o modo de vestir, o modo de agir. A última coisa que você vai imaginar é que realmente é um discípulo. Não só jovem, tanta gente hoje em dia que não é reconhecido de modo nenhum como um discípulo de Jesus. Uma vez um cara falou assim, vai ficar surpreso quando você chegar no céu das pessoas que você vai ver lá. A última coisa que eu quero é que as pessoas me vejam no céu e fiquem surpresos de me ver lá. Isso é terrível. Mostra que em nada você representou Cristo. Não. Quando as pessoas te verem no céu, elas têm que realmente, estava te esperando aqui. E não, poxa, você aqui? Não. Seguir a Jesus de perto, ser semelhante, as pessoas verem você como um discípulo de Jesus. E alguns vão argumentar, mas ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu porque tinha que fugir. Não tinha o que fazer ali. A não ser que ele tivesse o que eu tive. Tive uma crise, quando depois que fui salvo, eu tinha essa ideia de martírio. Você tem que morrer por Jesus. Não. Você morre se o Senhor quiser que você morra, mas isso é estupidez, você chegar e querer morrer. Isso aí é que muçulmano faz, se matar por Jesus. Não. Ele não faz isso. Ele sabe que ele vai ser muito melhor vivo do que morto. Ele sabe que aquela hora não tem o que fazer, ele tem que fugir. Ele é sábio. Fugiu, todos fugiram, eu vou fugir. Eu sei que eu não posso caminhar com ele. Agora é só ele que vai caminhar. É só o meu Senhor que vai poder tomar o cálice. Eu não vou poder.
Você vê que é realmente um grande exemplo para nós. Mas eu acho que muito além do jovem em si, fala novamente da hora que estava ocorrendo, do momento terrível que estava ocorrendo com Jesus. Marcos 13, vamos lá para Marcos 13, versículo 16. Muito além do jovem, fala da severidade daquele momento. O que estava acontecendo naquela hora? Quão terrível era aquela hora? Marcos 13, 16, Jesus fala assim: quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Porque a gente viu. É tanta tribulação. Não, só foge. A única coisa que você vai poder fazer é fugir. É exatamente isso que acontece. Na hora do sacrilégio terrível, Jesus está sendo entregue aos pecadores. O que acontece? Foge e larga o manto. Nem volta atrás. Amós 2,16. Amós 2,16 diz assim, falando do dia do Senhor: até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Mostrando que realmente esse é o grande e terrível dia do Senhor. O dia que todo o Antigo Testamento estava apontando. O dia que todos os outros dias do Senhor que ocorreu no judaísmo apontava. O grande e terrível dia do Senhor. Os mais valentes dos guerreiros fugirão nus naquela hora. Exatamente isso que acontece aqui. Só um foi corajoso. Só um teve a bravura de caminhar, de pegar o cálice da mão do Pai e tomar até a última gota. O resto fugiu, tinha que fugir. Só um podia fazer isso. E ele fez. Então, na hora da pior tribulação, quando os mais valentes fugiram, ele não, ele caminhou, ele continuou. Isso que a gente vai continuar vendo. Ele caminhando até a cruz. Ele tomou, ele submeteu ao Pai. Ele vigiou, orou e aceitou. Basta, dá o cálice, agora eu vou tomar o cálice. É isso que ele faz. Então agora o foco vai estar todo em Jesus. Eles fugiram. A gente vai ter ainda um pouco do holofote em Pedro, como a gente vai ver a semana que vem, se o Senhor permitir. Ainda vai ter um pouco de foco em Pedro, mas logo ele vai desaparecer. Todo o foco do palco vai estar em Jesus nessa trama. Que Salvador é esse? Que inspirador. Então a gente conclui aqui, a gente encerra tudo isso daqui. É o último dia no Getsemane para nós. Que a gente possa, que o Senhor possa conceder graça a cada um, e que a gente possa olhar para toda essa história que a gente leu aqui, e pedir para o Senhor examinar o nosso coração e ver com quem que a gente está parecido nessa história aqui. Com quem que a gente está se assemelhando nessa história? Com os discípulos sonolentos, vocês lembram? Dormindo. E a gente viu, dormir espiritualmente não é perder salvação. É você realmente passar um tempo em que você não está preocupado com as coisas do Senhor, em que você não leva a sério as coisas do Senhor. É quando você faz como se fosse um sonâmbulo, vem para a igreja sem paixão, vem para a igreja sem saber porque está indo na igreja. Isso é o tempo de sono, como os discípulos estavam, dormindo espiritualmente. Se você está como eles, que acorda agora. O Senhor possa conceder graça para te acordar, sair desse sonambulismo. Ou você tem que ser semelhante com Judas. Com Judas. Mestre, deu beijinho, se aproximou de Jesus, chamou de mestre. Chama Jesus de mestre, mas não está nem aí com os mandamentos de Jesus. Chama Jesus de mestre, mas passa a semana inteira sem priorizar as palavras de Jesus. Esse aí passe longe da gente. Ou você está parecido com a multidão que foi prender Jesus, nem sabe o que está fazendo. Tanto ódio por Jesus, estou indo com o pessoal, só porque estão indo, eu estou indo também. Ou você tem se semelhado com Simão Pedro, descontrolado, sem domínio próprio, brigando, discutindo, falando palavras indecentes, agressivo com tudo e com todos. E às vezes tendo até zelo, mas sem o conhecimento certo. Se a gente tem alguma semelhança com desse, a gente possa clamar pela misericórdia e o perdão do Senhor. Ou você tem se assemelhado com o jovem nu,
Está mais acordado do que nunca, seguindo o Senhor de perto, buscando estar pertinho dele. E alguns aqui estão dessa forma, seguindo a Jesus de perto, sendo reconhecido como discípulo de Jesus, mas que acima de tudo a gente possa procurar se assemelhar a Ele. O leão da tribo de Judá, Jesus, esse é o personagem que todos nós devemos olhar e falar, é esse que eu quero ser, é esse que eu quero me assemelhar. Vigiando, orando, se submetendo à vontade de Deus, cheio de misericórdia, valente, sem temor do sofrimento que o Pai lhe impõe. Exatamente isso que Paulo fala, 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores, como que é? Eu sou de Cristo Jesus. Ele é o grande exemplo. 1 Pedro 2:21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. A gente encerra o Getsemane, que a gente possa, como igreja, buscar se assemelhar a Jesus. É olhar para esses personagens e ver o quanto que a gente tem parecido e pedir perdão e pedir misericórdia. E acima de tudo buscar ser como Jesus. Como Paulo, me segue como eu sigo a Jesus. Ele é o meu herói, ele é o meu exemplo, ele que eu me inspiro. Amém? Amém. E hoje a gente celebra a ceia do Senhor. É um tempo maravilhoso esse, em que a gente pode refletir nisso tudo e pedir perdão para o Senhor. A ceia, o grande momento da ceia é essa graça que o Senhor concede. A gente aqui celebra uma vez por mês parar tudo e lembrar a morte de Jesus, se assentar com Jesus na sua mesa e celebrar a morte dele. Que tempo precioso é esse, da gente poder parar e só falar assim, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu tenho perdão no seu sangue. E se assentar com Jesus, participar da ceia, lembrar, proclamar a morte dele. E hoje a gente celebra a ceia, a gente celebra a morte daquele que foi abandonado por todos. Ele foi abandonado por todos. Porque só ele era capaz de ir. Todo mundo tinha que correr, ninguém tinha a bravura, a coragem que ele teve. Ele foi abandonado por todos para que a gente pudesse hoje tomar do cálice e proclamar a morte do Senhor, o sangue derramado, a aliança feita e que a gente não vai ser abandonado por Ele. Amém. Agora a gente participa do pão e do cálice, a gente lembra do sangue derramado, a gente lembra que Ele foi abandonado por todos, foi abandonado pelo Pai, Ele recebeu o cálice da ira para que a gente não fosse mais abandonado pelo Pai. Amém? Então vamos tirar esse tempo para poder orar, examinar, pedir para o Senhor perdoar. Quando Paulo fala assim, examinem-se a si mesmo, ele não está pedindo para você sair fora da ceia, de modo nenhum. Porque ele pede, se examina, pede perdão e vem para a ceia do Senhor, você tem que participar. Não é para você fugir da ceia, fugir da mesa do Senhor, não, é para você participar. É um mandamento de Jesus para a igreja. Mas só que você tem esse tempo para quê? Paulo fala, examine-se a si mesmo, pede perdão, lembra da graça de Jesus, do sangue dele derramado. Amém? Vamos fazer isso essa hora, vamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração, perdoar, agradecer, se alegrar que a gente pode se assentar com Ele. Tanta gente desperdiçando domingo de manhã e a gente podendo hoje se assentar com Jesus, celebrar a morte dele por nós. Amém?